Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper uma fonte em meio ao deserto. Haverá. Não é da pastora, é o meu. Graça e paz, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Eu, pastora Raquel, mais uma vez aqui juntinho com vocês, representando a igreja, a qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, que está desde 1966 divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu baixar aqui, senão... aqui de novo. E hoje em dia 1º de agosto de 2025, são exatamente, deixa eu ver o horário aqui, tá difícil, 19h51, e estamos aqui juntinhos. Eu não ia poder deixar passar esse momento, né? Hoje é uma sexta-feira, e é tão gostoso sexta-feira, né, gente, que vai se aproximando o dia do culto, e é maravilhoso pensar que nós estaremos em comunhão amanhã, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Augusto Sato, seja bem-vinda, Ritinha, Tamires Marcelli, Pastor Mário Sato, e todos que estão chegando, Alzira. Queridos, tá dando para escutar direitinho aí? Dá assim, estou escutando, tá dando para ouvir, que eu estou no lugar público, estou usando um celular novo, e tem que usar microfone com ele, então eu não estou sabendo, não tenho retorno aqui para saber. Me dá uma dica aí. Ferreira, o esposo da Suzy, chegando aí também, seja bem-vindo. Oh, glória a Deus. E aí, gente, como tem passado cada um de vocês? Abençoados, perseverando na palavra. Queridos, como é incrível, a Sandrinha aí também, Augusto está em algum lugar por aí, mas eles pediram para mim que não querem aparecer, então tenho que respeitá-los. O som tá ótimo, ai que bom, Ritinha, é o microfone do Silvio Santos, vem aí. Simone Ravaiani. Então, gente, que gostoso pensar que nós vamos estar juntinhos amanhã, né? Domingo, Santa Ceia do Senhor. E essa madrugada, eu orei bastante, gente, orei muito essa madrugada, porque a gente necessita de uma unção de Deus, de um despertar do Espírito Santo. A gente que se propõe a estar à frente, de lutar pela obra, de lutar por vidas, de lutar pelo lar, né? Às vezes você fala assim, mas eu não sou pastor, mas você está lutando pelo teu casamento, pelos teus filhos, para que eles andem segundo a vontade de Deus, e de repente você percebe que está no meio de uma batalha, e você nem sabe como entrou e nem sabe como sair, porque o inimigo, ele manda sobre a vida daqueles que amam a Deus, muitas lutas. A Suzy está mandando a paz aqui do Paraná. Beijos, Suzy. Beijos, Ferreira. Deus, Alex, né? Deus abençoe, queridão. Deus abençoe, Suzy. Deve estar friozinho aí, né? Hoje aqui esquentou um pouquinho. Então, voltando, meus queridos, a gente entra em batalhas espirituais e a gente não sabe aonde entrou, por onde vai sair. E a gente às vezes esquece o poder da oração. E como é importante ter pessoas que intercedem também pela gente. Às vezes a gente está orando sozinho e não consegue ver respostas.
E não que não tenham pessoas que estejam orando, senão a gente não se sustentava, mas às vezes é necessário direcionamento de oração. E a gente está passando às vezes por lutas, e é tão necessário ter alguém que você fala assim, olha, eu estou passando certa luta, e a pessoa entrar em combate naquele sentido junto com você. E eu sinto muita falta disso, então eu me proponho às vezes pegar algumas pessoas para estar lutando em oração comigo em algum momento, mas é difícil, gente. E daí quando eu passo por alguma luta que eu preciso de um ombro amigo, de uma pessoa orando junto no mesmo sentido, às vezes eu pego a Sandrinha, às vezes pego a Augusta, às vezes pego a Ritinha, mas são raras às vezes eu vou lutando sozinha, eu percebo o quanto é importante o trabalho pastoral, o quanto é importante aquele trabalho que muitas vezes eu sou desprezada, muitas vezes as pessoas mostram até ingratidão, mas que importante, quando a gente está atravessando uma batalha, alguém fala assim, olha, eu vou entrar na brecha com você, eu vou entrar na luta com você, eu estou orando com você, né, sem te julgar, sem dar opiniões, só falando, eu tô aqui orando, né, eu tô aqui orando com você. Como é importante, gente, como é importante também às vezes receber uma direção, e como é importante ter esse pastorado com a gente. Eu sei que nos últimos tempos todo mundo é pastor, todo mundo tem título, todo mundo dirige igreja, mas eu estou falando daquele chamado que hoje o crente tem que procurar terapeuta, o crente tem que procurar psicólogo. Eu não sou contra, mas por quê? Não encontra mais pastores que têm aquela personalidade que a pastora Clautinha, que eu ainda carrego, do companheirismo, gente, do chorar junto, do estar junto, de ser irmãos juntos. E eu sinto bastante falta desse colo, né, que a gente precisa desse colo. E ao mesmo tempo eu falo que valor que tem ainda a nossa igreja, que ela é pequenininha, ela não é cheia de tecnologias, ela não é cheia de firula, mas ela tem ainda essa unção, essa graça, que a gente ainda pode ter. Vocês ainda podem contar com uma pastora que os ama, que está nessa jornada, que entra na brecha junto. E, gente, eu só peço que Deus me dê forças para continuar na brecha junto com vocês. Eu espero que nada tire o meu ânimo de estar com vocês nas batalhas, nas conquistas, para a gente vencer juntos. Essa semana é uma das nossas ovelhinhas, que já está nos 90, quase 100 anos, né? A avó Efigênia, ela teve um tombo. E, gente, nessa idade, a gente sabe que um tombo significa quebrar um fêmur, e ela teve que passar por cirurgia, passou pela cirurgia, agora o único problema é que pegou infecção hospitalar. Mas quando eu fui visitá-la, eu não sei o que foi mais difícil, gente, as lembranças ou o momento que eu estava passando. E quando eu fui entrando pelo hospital, eu lembrei bem que a pastora Clau, ela fazia tudo para estar com a avó, né, quando ela ficava doentinha. E quando eu cheguei onde ela estava, não sei se é UTI, mas era uma sala lotada de gente, eu pensei, ela é idosa, ela já está com a mente falhando, ela nem vai perceber quem eu sou. Com as vistas mais fracas. E, gente, quando eu entrei naquele ambiente, ela me reconheceu de longe e começou, pastorinha, eu sabia que você iria me visitar. Pastorinha, eu sabia que você ia vir. E ela me reconheceu, e lembrando de tudo, perguntando tudo, e lembrando até que ia ter Santa Ceia. Ali, gente, eu vi a força da nossa igreja, o amor que ainda continua. Quando muitas pessoas estão esperando ela partir, ela acreditava no meu amor chegando para que ela vivesse. E com tanta consciência, né, presa num corpo doente, corpo mais... Para não mentir, ela é saudável em tudo, gente. É só a idade mesmo e ter quebrado o fêmur. Que importante, gente. Como foi importante para mim, sabe, ter contato com ela. E eu falei algo para ela do meu particular, assim, e eu vi compaixão nos olhos dela. E ali eu falei, eu entendo, porque tem pessoas que Deus mantém vivas, que ninguém dá muito valor, talvez porque o abraço todo mundo abraça, porque o elogio todo mundo elogia, mas na verdade fica lá, né, gente? Muitos de vocês ficam lá sem muitos cuidados, mas Deus mantém, porque são pontos de intercessão. São pontos de amor, são pontos de oração.
são pontos de carinho, e talvez você é uma irmã Efigênia. Você não está se dando valor dentro da obra de Deus, porque hoje em dia estar na obra de Deus é glamour, é púlpito, é microfone, é cantar na frente, é tocar na frente. E você é aquela pessoa que talvez ninguém está enxergando, mas o Senhor te mantém em pé. Porque é bíblico, gente, que no grande último dia, muitos, a pastora Cláudia gostava de falar essa palavra, né? Porque ela falava, como vai ser triste quando alguns chegarem e falar assim, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome curamos os enfermos. E o Senhor Jesus falar, apartai-vos de mim para o fogo, porque eu não vos conheço. Então, gente, desculpa, gente, que eu tô com a unha quebrada aqui, eu vou guardar ela aqui, tá? Como vai ser triste, porque não adianta cantar, não adianta tocar, não adianta pregar, não adianta expulsar demônios, não adianta a pessoa curar enfermos, se ela não teve um reconhecer de Cristo na vida deles. E talvez você é aquela pessoa que ninguém percebe, ninguém tá nem aí, mas Deus está te vendo e vai falar, vinde bendito do meu Pai, porque o reino vos espera. Então, gente, como diz aquele pastor Cláudio Duarte, acho que no céu a gente vai se surpreender bastante. Pessoas que a gente espera encontrar, não vai encontrar, e pessoas que a gente não dava a mínima importância, nós vamos encontrar lá. Eu sei que biblicamente, a idolatria, gente, é uma profanação, é um adultério. A idolatria é um adultério, é uma profanação. Mas acredita em mim, mesmo nas igrejas cristãs que carregam ídolos, ali tem muitos salvos, muitas pessoas que reconhecem que Jesus é o Salvador. Porque no meio de nós evangélicos também está muitas heresias. No meio do nosso evangelho, que deveria ser puro, santo, tem muita mentira, tem muita egolatria, tem muita competição, tem muita falsidade. E que isso seja repreendido no nosso meio. Que isso seja repreendido entre nós. Que possamos não esperar dos outros que eles sejam melhores, mas que a gente possa olhar para nós mesmos e falar, eu irei ser melhor em Cristo. Eu tomo a decisão hoje de ser melhor para Deus. Eu tomo hoje a decisão de ser mais valoroso em Cristo. Hoje eu tomo a decisão de vivenciar mais a palavra de Deus no meu interior, nas minhas atitudes, no meu agir, no meu mover. Vocês continuam querendo sem aparecer, é isso? Então tá bom. Gente, tá dando uma contagem estranha aqui, na de vocês também? A minha tá dando... Olha só, a minha tá dando uma contagem muito estranha, eu tô vendo vocês aqui, então vamos continuar pela fé. E, gente, são decisões, ontem mesmo eu escuto muita palavra, porque a responsabilidade por vidas, a responsabilidade pela minha própria alma, a responsabilidade com Deus e a fome que eu tenho de Deus, eu escuto muita palavra, a Bíblia. E essa madrugada me chamava muita atenção, essa noite, não era nem de madrugada, ainda essa noite me chamava muito a atenção, assim, Jesus está voltando. E por que você vai jogar fora a tua vida eterna? E era um áudio, gente, eu nem sei quem era o homem de Deus que falava. Estamos próximos ao fim. E por que você está trocando a sua vida eterna? Ali, gente, por mais que eu já viva Jesus, eu refleti muito, porque muitas vezes a gente não troca Jesus por um adultério, a gente não troca Jesus por um furto ou por um roubo, mas a gente troca Jesus por um conforto de vida, por um sistema de vida, por pessoas, por família, sabe? Por rebanho. E a gente vai ficando meio refém do pecado das pessoas e vai trocando os valores cristãos. E, gente, ainda que Jesus demore voltar, não seja para a nossa geração, mas o nosso dia cada vez é mais próximo do reencontro com a eternidade. E para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Para uma eternidade com o Pai ou uma eternidade sem o Pai?
Será que nós, os cristãos do tempo de hoje, não estamos trocando a nossa fé autêntica por relacionamentos errados, por egos inflamados, por elogios de pessoas que nem têm o caráter de Deus, nem têm o mover de Deus sobre elas? Será que nós não estamos trocando a palavra de Deus por alimentos errados, por passeios errados, por tantas situações que nos afastam de termos um relacionamento íntegro com Deus? E essa madrugada eu falava com o Senhor e eu falava: Senhor, eu não quero te trocar por nada. Se por acaso eu estou fazendo de maneira sem perceber uma troca entre a minha eternidade contigo por alguma coisa aqui da terra, que o Senhor me repreenda, que o Senhor me leve antes de eu trocar. Porque, gente, uma coisa é você viver 50, 60, 70, 100 anos até, mas chega aqui, é um enfado e canseira. Nós que já passamos dos 40, dos 50, a gente pode ver que a contagem é muito rápida. Eu vejo pela pandemia, parece que caiu no esquecimento, mas ao mesmo tempo parece que faz pouco tempo. Eu que perdi a pastora Clau, já vão fazer em janeiro 5 anos, e gente, foi o 5º aniversário dela sem ela estar presente. E para mim, assim, o cheiro dela, as frases dela, é como se tivesse sido há alguns meses. E aí a gente percebe como o tempo, ele é realmente um vilão, ele passa muito rápido. Então, por que nós vamos trocar o que é terreno pelo que é eterno? Tem pessoas brigando, como se tudo fosse durar muito. Essa semana eu falei para uma ovelha: você está dentro da situação, parece que vai demorar muito certas coisas, mas por experiência eu falo, tudo passa muito rápido. Então vamos nos apegar à salvação, vamos parar de querer ser os populares da igreja, os populares da família, as pessoas bem queridas. Gente, cada vez que nós queremos ser valorizados ou importantes para alguém, nós estamos deixando o nosso galardão, sabe? Cada vez que a gente quer ser reconhecido, aplaudido aqui na terra, nós estamos perdendo o galardão nos céus, porque o galardão nos céus é diferente. Cada vez que somos reconhecidos aqui, temos o nosso valor aqui, nós perdemos o nosso reconhecimento lá. Então, vamos parar de querer ser importantes e vamos ser realmente importantes no reino. Vamos parar de querer lacrar na vida das pessoas e vamos realmente lacrar no reino dos céus. Vamos parar de querer aparecer aqui na terra e vamos realmente querer aparecer para o nosso Deus, que Ele é importante. Gente, nós aprendemos a levantar as mãos, nós aprendemos a ajoelhar, nós aprendemos a gritar na oração, nós aprendemos a cantar bonito e falar com palavreado próprio, mas esquecemos de ter Jesus verdadeiramente em nosso coração. Jesus é bondade, Jesus é caridade, Jesus é paciência. Sabe, a gente fala que ama a Deus e mata os profetas. A gente fala que ama a Deus e mata a inocência de quem está à nossa volta. A gente fala que é apaixonado por Jesus e quando Ele se manifesta no corpo de uma mulher, de um homem, a gente quer matar essa pessoa aos poucos e tenta abafar. Queridos, vamos deixar Jesus resplandecer na vida daqueles que se entregam a Ele. Vamos deixar Jesus resplandecer dentro de nós. Estou vendo aí a Maria Aparecida, a Simone Ravaiani, a Santina Excel, a Lúcia Helena Carvalho. Todos sejam abençoados, viu, João Batista? Queridos, vamos deixar o Espírito Santo tomar conta. Quanto tempo mais nós temos nessa terra? O que nós vamos levar daqui? Queridos, o que nós vamos levar daqui? As roupas, o carro, a casa, tudo isso é para usufruirmos enquanto nós estamos nessa terra. Mas nenhuma vida vale mais do que a alma de alguém. Esses dias eu estava falando: Senhor, eu fiz um investimento em vidas, e isso requer dinheiro, e eu falei: Senhor, eu
eu vou ressarcir da minha parte para contigo. E o Senhor falava dentro do meu coração: Raquel, quem vale mais? Uma alma vale mais do que o mundo todo. Raquel, o dinheiro não é nada, uma alma vale muito mais. E aí a matemática de Deus é incrível, que quando a gente se doa, Ele proporciona muito mais para a nossa vida. Quando a gente investe em almas, em vidas, Ele nos dá muito mais. E é incrível como Deus, Ele nos faz prosperar na terra da nossa aflição. Se você observar bem, José, quando ele estava no Egito, ele passou por maus bocados, gente. Ele foi levado como escravo, viveu na casa de um oficial, foi acusado de abuso sexual, foi preso inocentemente. Mas em todos os lugares que ele passou, mesmo sendo preso, o Espírito Excelente de Deus fazia ele se destacar, a ponto dele revelar o sonho de Faraó, e ali ele se tornar o segundo maior na terra do Egito. Queridos, mas se você observar bem, José, ele continuou sendo o mesmo dentro dele, alguém íntegro, alguém cheio do poder de Deus, com o Espírito Excelente de Deus, mas por fora, José parecia um egípcio. Apesar de certos costumes do judeu não sentar-se com o egípcio a comer, das suas orações ser diferenciada, dele não se dobrar diante de outros deuses. Quando os irmãos de José foram até ele para comprar mantimento na época da miséria, da seca, da devastação, eles não reconheceram José. José falava no idioma egípcio. José vestia-se como egípcio. Queridos, qual é o verdadeiro valor de transformação? Qual é o verdadeiro valor que um ser humano tem, que Deus está vivenciando dentro dele? No seu interior. José continuou sendo aquele homem íntegro, fiel a Deus, um homem cheio da essência do Senhor. Tem muitas pessoas que estão na igreja vestindo a roupa de crente, mas dentro do seu coração é um coração de egípcio. E tem pessoas que, como José, ele vestia a roupa de egípcio, mas dentro dele ele era um hebreu. Fica aí a pergunta para o teu coração: você tem se vestido de hebreu e tem sido um egípcio? Ou você tem vestido a roupa de egípcio vivendo nesse mundo, mas o seu coração está com um Deus Todo-Poderoso? Nós temos que entender de toda maneira que a transformação que Deus faz em nós não está nas nossas vestimentas, lógico. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de bom senso, ela sabe se vestir para cada ocasião. Mas não significa, queridos, que a sua vestimenta diz como ela é por dentro. Às vezes a gente está vivendo numa família de ímpios, mas você continua sendo uma pessoa íntegra. Você está no seu emprego, onde há pessoas que só se posicionam com impiedade, mas você continua sendo como José, dentro do teu coração, continua sendo íntegro e valoroso. Queridos, põe no teu coração, dentro de você tem uma essência de Deus, e não importa o sofrimento que você já passou, não importa a situação que você tem passado, ninguém pode mudar essa essência. A essência do Espírito de Deus dentro de você. Você pode ser abandonado. Também te amo, Kátia. Um beijo, minha querida. Deus te abençoe muito, Kátia Barcelos Beltrame. Queridos, nós podemos passar por desprezo, desilusão, maltratos, fome, afrontas, morte, diagnósticos ruins. Mas quando nós temos a essência do Espírito Santo dentro de nós, não nos tornamos amargos. Não maltratamos outras pessoas, não traímos quem nos ajuda. Muito pelo contrário, essa essência nos fortalece a andar em situações dificílimas.
Deixa eu já aproveitar, dar um abraço para o Jonatas Ranieri, para a Ju Arruda, Vanusa Hengler. Eu vi também a Hilda Silva. Acho que tem mais alguém aí que eu não falei o nome, me perdoe, tá, queridos? Essa essência de Deus, ela tem que continuar dentro de nós, nos fortalecendo. Queridos, continue sendo dentro do teu coração, não importa se você está num lugar ruim, sendo íntegro. Dentro do teu emprego, não se suje como as demais. Olha, hoje eu tenho mais medo de fazer uma negociação com um evangélico, com um cristão, do que com uma pessoa do mundo. Eu tenho mais medo de fazer uma negociação com alguém que está frequentando uma igreja, de trazer dentro da minha casa uma pessoa que está dentro da igreja, do que pessoas que estão no mundo. Porque são pessoas que se vestiram de cristão, mas não são. São pessoas que têm o nosso palavreado, usam as nossas frases, cantam as nossas canções, mas não são dos nossos. Vamos fazer a diferença, meus amados. Que através desse momento de comunhão que nós estamos tendo uns com os outros e com Cristo, que o Espírito excelente de Deus possa nos fazer pessoas melhores. E que de hoje em diante, 1 de agosto, o Senhor possa marcar a tua vida com uma personalidade forte em Deus, com um caráter forte em Deus, onde a realidade de Cristo vai fazer parte do seu dia a dia, das suas negociações, onde verdadeiramente você vai poder dizer a palavra do crente, assim, sim e não, não, passou disso, é do maligno. Deixa eu já mandar um abraço para Cleo, para o João Batista também. Olha só, tem a Magda Martins também está por aí, o Samuel, a Michele. Queridos, a Stephanie também está aí, Yuri, beijinhos, Marcos Vieira e toda a família, Deus abençoe você, Adriana e as crianças. Queridos, vamos continuar firmes. Ah, mas o mundo está todo virado, mas você não é do mundo. Você é de um reino eterno, você faz parte do novo céus e da nova terra, você é herdeiro de Deus. Jesus te ganhou a preço de sangue, Ele te comprou a preço de sangue, e você é valoroso, você é valorosa. Aleluia. Cleo, Giovana, Deus abençoe. Silvia Alencar, Deus abençoe. Você é valoroso, você é valorosa. Mantenha-se firme com Cristo, não queira parecer para os outros, eu vou parecer para os outros que eu sou cristão, eu vou cantar, eu vou gritar no culto, eu vou falar palavras bonitas. Gente, as pessoas escrevem tão bonito para mim e não me toca. E tem gente que só escreve assim: pastora, Deus te abençoe. Eu sinto a presença de Deus. Tem gente que me manda um coração e eu sou invadida pelo amor. Tem pessoas que, me enchem de elogios e não me convence. Mas tem pessoas que são fiéis e fiéis ao meu trabalho, ao trabalho de Deus na minha vida. E isso enriquece o meu caminhar. Então, ainda que você não saiba o valor que tem, ainda que você não entenda o quanto tu és valoroso para Deus, você é. E não é de fora para dentro, não é o quanto você tem de dinheiro, não é o quanto você tem de estudo, mas é o quanto você é transbordante de Deus. Queridos, é o quanto transborda de você. É o que vale, aleluia. Me fala uma coisa, você acha que arrependimento demora horas para uma pessoa se arrepender? O arrependimento, ele é instantâneo. É uma força da fé em Cristo. E o arrependimento, ele vem, e quando ele vem, ele é rápido, ele é tão rápido, ele modifica a vida da gente. O momento de consciência com Deus não precisa de anos sentado numa igreja, num banco de igreja, não precisa estar há anos, no meio do povo evangélico. Essa consciência, ela vem em segundos, é uma fé que ela invade o coração da gente e transforma. Essa madrugada, quando eu estava realmente necessitada de Deus, eu orava e falava com o Senhor. E até pela manhã eu esperei a Sandrinha acordar, falei: Sandrinha, ora por mim.
E quando eu falei, ora por mim, eu quis deixar ela ciente do que eu estava precisando. Naquele momento, queridos, eu entendi, peraí, porque eu ainda não ajoelhei. E eu ajoelhei e falei com o Senhor, e ali eu fiz um pacto com Deus, de joelho no banheiro, eu fiz um pacto com o Senhor, e fiz um pacto que aos olhos humanos é tão simples, mas mudou o meu dia. Um pacto com o Senhor que mudou o meu dia. E você, já fez um pacto com Deus hoje? Um pacto que vem de dentro do teu coração, o teu coração do povo de Deus, o povo da nova aliança, um povo da redenção, um povo que vai morar nos céus. Faz um pacto com o Senhor hoje. Talvez você fez um pacto com o marido, você fez um pacto com o filho. Olha, querido, eu vou fazer algo por você. Você fez um pacto com a esposa. Mas, meu amado e minha amada, você fez um pacto hoje com Cristo? Faz um pacto com Ele. Uma aliança simples. Uma aliança simples com Deus pode mudar a tua história. Um pacto no modo de falar, um pacto no modo de agir, algo que é só entre você e o Senhor, é de grande valor, aleluia. Deus seja louvado pela tua vida. Nós não estamos hoje juntos por acaso, nós estamos juntos para fazer esse pacto com o Senhor. Ainda que as pessoas olhem e falem, é a mesma pessoa, é a mesma Raquel, é a mesma Maria, é a mesma Simone, é a mesma Kátia. Não, queridos, você por dentro vai saber, não. Hoje eu estou sendo renovado por Deus. Hoje eu estou sendo renovado por Deus. Hoje eu estou fazendo uma aliança com o Senhor que está mudando a minha vida. Hoje o Senhor está fazendo um pacto comigo e eu com Deus, que vai mudar a história da minha geração, da minha igreja, do meu ministério, da minha casa, aleluia. Queridos, não quero me estender muito, mas que esse pacto seja feito entre você e Deus. Eu vou aproveitar aí que a Ju está escrevendo, eu faço um pacto com Deus, e eu vou pedir que você fale agora, escrevendo, para que o mundo das trevas fique abalado com a tua fé. Você vai escrever, hoje eu vou fazer um pacto com Jesus Cristo. A gente não percebe, um dia a pastora Cláudia fez uma pergunta num culto, e ela falou assim, gente, nós fazemos alianças com os demônios e nem percebemos. Há alianças nas nossas vidas que nós fazemos com pessoas endemoniadas, com demônios, e nós nem percebemos. E devemos quebrar no sangue de Cristo. E hoje eu peço para você fazer uma aliança com Jesus, fazer um pacto com Jesus. Faz um pacto com Jesus. Escreve aí, hoje eu estou fazendo uma aliança com Deus. Hoje eu estou renovando a minha aliança com Deus. Hoje eu estou fazendo um pacto com Deus. Faz aí o seu jeitinho, a sua frase. Para que o inferno estremeça diante de Jesus Cristo que habita dentro de ti. Para que o inferno saiba que você tem um dono, que você tem um selo com Deus. Queridos, quando os reis antigos colocavam um selo na carta, ninguém poderia mexer. E você tem um selo com Deus. Aí tá o Augusto, hoje eu estou fazendo. A Cléo, hoje eu estou sendo renovada. A Kátia, hoje eu vou fazer um pacto com Jesus Cristo, aleluia, sendo renovada, oh glória a Deus. Ju, hoje eu vou fazer um pacto com Jesus. A Michelle, hoje eu renovo um pacto com meu Deus, aleluia. Ai, que lindo, gente, que lindo. Que lindo, glória a Deus, que lindo. Rodrigo Sato, hoje estou fazendo um pacto com Deus. Simone, hoje vou fazer um pacto com Jesus Cristo, aleluia. Giovana, hoje estou renovando a minha aliança com Deus, aleluia. Alzira, hoje quero fazer aliança com Deus. A Francisca, hoje renova aliança com Deus. A Maria Marcolina, hoje estou fazendo um pacto com Jesus Cristo. A Ritinha, hoje renova a minha aliança com Deus. A Cléo, hoje eu estou fazendo um pacto com Deus e creio que serei renovada, aleluia. A Stephanie, hoje estou fazendo um pacto com Deus, aleluia, aleluia. Sejam renovados. Eu estou num lugar público, gente, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou aqui num lugar público e estou sendo renovada pelo Espírito Santo. Tamires, estou fazendo um pacto com Deus.
Ferreira, eu tenho uma aliança com Deus, aleluia. Maria Aparecida, hoje estou fazendo um pacto com Deus, aleluia. Mário Sato, hoje renova a aliança com Jesus Cristo. Oh, glória. Cleo, me renova, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Jonatas Ranieri, hoje estou fazendo um pacto com Deus. Aleluia. Um pacto pode ser um pacto de orar mais, de renovar-se na presença dele, de ser mais fluente na palavra, de ler mais a Bíblia, de dar mais lugar ao Espírito Santo, fofocar menos, conversar mais com o Senhor, escutar menos a voz do inimigo, escutar mais a voz de Deus. Samuel dando glória a Deus, Augusto dando glória a Deus. Ferreira, amo vocês, subimos com Jesus, que Deus abençoe a todos, amém. Alex, se você ainda não é batizado nas águas, e se você quiser fazer aliança de batismo nas águas, eu não sei se você já é, seria uma honra te batizar lá na igreja no próximo batismo. Já tenho 2 pessoas para o batismo, e quem sabe é você. Kátia, que o Senhor Jesus te abençoe, amém, querida, recebo. Cleo, renova Jesus com seu espírito, todos da minha família, aleluia, glória a Deus. Vou pegar aí o gancho da Cleo antes de terminar e vou pedir para que você abençoe a sua família, para que você e a sua família sirvam ao Senhor. Declara que a sua família é do Senhor Jesus Cristo, porque seus filhos são do Senhor Jesus Cristo, seus netos são do Senhor Jesus Cristo. Se os seus pais ainda estão vivos, eles são do Senhor Jesus Cristo. O seu marido, a sua esposa é do Senhor Jesus Cristo. O seu namorado é do Senhor Jesus Cristo. Coloca aí, os seus irmãos são do Senhor Jesus Cristo. Por mais que eles estejam perdidos agora, você está declarando, você está profetizando que eles são de Cristo, aleluia. Coloca aí, Vanusa, hoje eu renovo a minha aliança com Deus, amém. Lúcia, renova-me, Senhor, em tudo quanto eu tenho dificuldade, te peço em nome de Jesus, amém. A Stephanie, a minha família é de Jesus Cristo, é sim, glória a Deus. Michele, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Samuel, minha família, minha geração são do Senhor. Aparecida, minha família é do Senhor Jesus Cristo. A Cleo, minha família é do Senhor Jesus Cristo. João, eu e a minha família somos de Jesus Cristo. Quando vai ser o batismo? Ou em dezembro ou em janeiro. No inicinho de janeiro ou no finzinho de dezembro. Já está batendo mais forte meu coração. Falou de batismo nas águas, eu me alegro muito. Augusto declarando, a Ju declarando, a Michele declarando. Você não é batizado? Ai, me dá essa honra. Depois você frequenta onde você quiser. Ai, me emocionou agora. Me dá essa honra, aleluia. Mário declarando que a família é do Senhor. A Lúcia declarando que a família é do Senhor. A Francisca declarando que a família é do Senhor. Alzira declarando que a família é do Senhor, aleluia. Eu declaro também que toda a minha família é do Senhor Jesus, aleluia. A Sandrinha declarando, a Simone Ravaiani, o Rodrigo Sato declarando, oh glória a Jesus, aleluia, gente. E o Mar Paulista só falta lustrar, polir o chão de mármore, gente, o policarbonato, agora esqueci o nome, acho que é policarbonato. Já fizeram o teste, já tá tudo certo para fazer, aqui estão com muito serviço e não estão podendo ir, tudo indica que na segunda, ele tá fazendo de tudo para ir na segunda, tá gente, só falta isso. Hilda declarando que a família é do Senhor Jesus, a Vanusa, seus netos são fofos, Vanusa, eu e minha filha, minha família, amém. A Ritinha, que Deus abençoe sua família, Ritinha. Tamires, que Deus abençoe, ainda vou conhecer a família da Tamires inteira, ainda vou conhecer a mãe dela, vou conhecer o pai, em nome de Jesus, eles moram lá em Pernambuco, gente de Deus. Maria Marcolina, que Deus te abençoe, Maria Marcolina, sonhei que eu estava lá em Peruíbe, Maria Marcolina, glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Eu os amo. Amanhã tem culto na Cidade Dutra, às 18h30.
E eu vou estar esperando por vocês, a minha banda vai estar lá junto. Amanhã tem o professor Rodrigo, se Deus permitir, e tem o Rodrigo Sato pregando. Gente, amanhã é o dia dos Rodrigos. E domingo tem Santa Ceia do Senhor, na igreja do Recanto Campo Belo, e depois vai todo o pessoal para a igreja da Germânia para apresentar louvores a Deus. Olha que lindo, gente. E para o pessoal que vai ter cachorro quente, tá bom, gente? Não vai ser pão com mortadela dessa vez, vai ser pão com salsicha. Evoluímos. Glória a Deus. Obrigada a todos que participaram, gente. Que Deus abençoe fortemente vocês. Vou já parar porque eu tô com medo que a minha bateria do meu microfoninho termina, ele termina rápido. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu os amo muito em Cristo Jesus e até quando Deus permitir. Beijos!